Olá, aqui é o Nix Lorenzoni, nós estamos num novo episódio de Desafio de Gestão Pública, aqui um espaço para a gente discutir iniciativas que possam transformar vidas, fazer a vida das pessoas ser melhor, no lugar mais importante do planeta, que é o seu município. Então você é muito bem-vindo e hoje nós vamos bater um papo muito legal com uma pessoa que fez uma verdadeira revolução. Eu estou falando aqui do Fabrício Oliveira, ex-prefeito por 2 vezes do município de Balneário Camboriú, na bela e linda Santa Catarina, né? Gaúcho é apaixonado por Santa Catarina, eu que desde a minha juventude ia para lá, né? Atrás das ondas, e dos amigos e das amigas, né? Eu tenho uma relação de grandes amigos em Santa Catarina, e o prefeito Fabrício fez coisas extraordinárias. E eu quero começar perguntando, prefeito Fabrício, o seguinte: ok, há 8 anos atrás o senhor ganhou a eleição, tentou na prefeitura, olhou para o tamanho do problema, e como é que foi essa arrancada para transformar Balneário Camboriú numa referência no Jet Set internacional, o metro quadrado mais caro do Brasil, e sabe o que isso faz com que aconteça? Qualidade de vida, emprego, renda, ou seja, presente e futuro para a comunidade do município de Balneário Camboriú. E o Brasil todo olha para Balneário Camboriú impressionado com o talento, a competência e a capacidade de gestão desse jovem prefeito. Prefeito, bem-vindo. Explica para a gente como é que foi olhar e ver, bom, eu quero ir para lá. E aí, como é que foi isso? É um prazer poder estar com você, Onis. Quero aqui primeiro dizer que eu tenho uma admiração pela sua trajetória pública, pela contribuição que não só o Rio Grande do Sul, mas especialmente ao país, você deu e continuará dando por muito tempo, né? E são iniciativas como essas que também inspiram e trazem conhecimento para que o Brasil ele possa acontecer onde as pessoas vivem. Você disse algo muito importante. Brasília é a capital, mas onde as pessoas vivem é o seu município, ali que a realidade das pessoas são transformadas. E em Balneário Camboriú, uma cidade que, quando comecei a governá-la, ela tinha muitos desafios, e um deles foi justamente o principal que eu considero do ponto de vista de qualidade de vida. Foi quebrar o estigma que era uma cidade campeã em suicídio. Veja, é uma cidade com uma qualidade de vida, porém com uma deficiência emocional. E outra situação também, que é importante aqui colocar, que houve uma virada de chave, especialmente após pandemia, uma mudança comportamental. E a exemplo da história mundial, que aconteceu em vários capítulos da história, quando sempre tem um tempo de crise, após esse tempo de crise, há um tempo de inovação acelerada, há um tempo de novas prioridades e há um tempo de mudança cultural. Então isso aconteceu, exemplo, lá na Peste Negra, 1350, depois a queda de Constantinopla, veio a grande era das navegações. Depois da Revolução Francesa, veio a Revolução Industrial, Primeira Guerra, Segunda Guerra veio o ressurgimento do Japão, Alemanha, Estados Unidos, crise do petróleo veio os tigres asiáticos na década de 70, 80, e a pandemia ela também faz um roteiro muito parecido com essas crises. A pandemia ela traz grandes oportunidades. Então, o que nós tivemos que fazer? Foi posicionar a cidade nessas novas convicções e desejos de consumo. As pessoas hoje elas não compram imóvel, elas compram experiência. As pessoas hoje elas não estão em busca do exclusivo, elas estão em busca do original. Elas estão trocando a ostentação pela responsabilidade. Então, qualquer produto, e uma cidade não é diferente disso, tem que oferecer algo chamado experiência. E essa experiência a gente só pode receber o turista bem se a população tiver com sentimento de pertencimento, de importância, de conexão e amor, de proteção, de limites muito bem acentuado. É como a neurociência traz para o ser humano. O ser humano tem que ter esses sentimentos ativados para ele ser saudável, né? E uma cidade, ela também tem uma alma emocional. Uma cidade, ela também tem uma identidade que ela tem que ser trabalhada. Então, quando houve a pandemia,
nós tínhamos uma certeza de que a pandemia ia passar e que nós tínhamos que preparar essa cidade pós-pandemia. Então, baseado nisso, nós preparamos a cidade em 3 eixos muito importantes, que foi o desenvolvimento econômico, como é que a cidade ia reagir, uma cidade que dependia do turismo, veja, toda fechada, toda ela sem poder receber ninguém, uma cidade que dependia também do seu desenvolvimento sustentável, o pulmão econômico é o meio ambiente, e uma cidade que dependia do seu patrimônio mais importante, que são as pessoas. Como é que nós íamos estruturar emocionalmente as pessoas depois, diante de tanta perda, diante de tanta... O isolamento, ele traz consequências, ele traz depressão. Ninguém foi feito para ficar isolado. E aqui uma cidade em que o número de idosos era proporcional ao número da Itália, por exemplo, onde aconteceu naquele momento verdadeira tragédia. Então nós começamos a estruturar a cidade já na pandemia, mesmo com todas essas dificuldades. Por exemplo, nós fizemos a obra mais importante da história na parte de infraestrutura, que foi o alargamento da faixa de areia. Eu executei o maior alargamento, o maior aterro de praia da América Latina em plena pandemia. Tendo a total, depois eu vou compartilhar algumas imagens com você, você vai ficar impressionado porque eu fiz essa obra em 65 dias. E em Nossa. 65 dias ela mudou a história da cidade, ela começou a criar um novo ecossistema, ela ampliou os horizontes, ampliou novos espaços, o mercado imobiliário reagiu de maneira muito agressiva a esse novo ecossistema. Nós também construímos aqui a Casa da Inteligência Emocional e a Casa da Família, baseado na neurociência para ser um receptivo emocional desse novo momento. A pandemia, mais uma vez, deixou sequelas nas pessoas pelo isolamento. E o idoso sente muito isso. E nós fizemos um tratamento da pandemia que foi exemplo. Inclusive, eu tive na ONU, eu tive em Genebra, eu tive em Nova York, falando como é que nós enfrentamos a pandemia. Você sabe disso porque você participou desse governo. Nenhum governo da história mandou tanto recurso para os municípios como foi mandado, por exemplo, no governo do presidente Bolsonaro. Certeza. O que vocês mandaram foi a maior repartição da história da República, ou o governo mais municipalista da história, em que mandou recursos vultuosos aos municípios. O que nós fizemos aqui? Nós abrimos um centro de Covid. Foi o primeiro de Santa Catarina, porque eu ia inaugurar um PA, e abri rapidamente com leitos de UTI. Fazíamos a testagem boa em casa, aquela testagem ouro, que dava o diagnóstico preciso, tratávamos as pessoas em casa, levávamos fisioterapeuta e ajuda emocional para essas pessoas também. E investimos a parte de pronto atendimento de emergência para o hospital. Só que quando nós fizemos isso, nós investimos e abrimos hospital para todas as regiões, para todas as cidades, porque só Balneário fez isso, nem outra cidade fez. Balneário investiu realmente o que recebeu do governo federal no nosso atendimento, mas também no atendimento da região. Então, 40% era só de Balneário e 60% era externo. Quando nós fizemos isso, e aqui eu cito a Bíblia não como um livro religioso, mas como um livro histórico e filosófico, nós entramos num princípio muito, muito importante, que foi justamente semear na vida dos outros municípios. Então, nós atendemos todos os municípios de graça, com atendimento emocional, atendimento de saúde, e quando nós fizemos isso, nós demos um salto no nosso crescimento. Então, nós fomos a última cidade a entrar na crise, posso dizer, e a primeira a sair. E aí nós estruturamos programas importantes, como atendimento na saúde, depois atendimento na área emocional, de combate ao suicídio, à depressão. Fizemos um programa de investimento na parte de startups, diminuiu o imposto em plena pandemia para trazer startups para a cidade. Então, Balneário Camboriú se tornou também um centro de inteligência criativa, porque veio empresas da área de tecnologia do mundo inteiro para cá. Já que houve uma mudança cultural, as pessoas não precisam falar de economia lá na Faria Lima e nem falar de inovação só no Vale do Silício. Elas podem trabalhar e viver em qualquer lugar. Então, nós começamos a trazer essas empresas para cá. Fizemos o alargamento, começamos a abrir também o atendimento para as pessoas na área emocional, tirando a estatística de suicídio, aplicando neurociência nesse tratamento, e Balneário começou a crescer em todas as áreas, de maneira equilibrada.
É a cidade que tem o menor índice de analfabetismo com população de mais de 100 mil habitantes. É a cidade que tem o melhor IDH aqui de Santa Catarina, a cidade que tem hoje o seu espaço territorial mais valorizado do país, mas que tem programas inovadores aqui no combate à depressão, ao pensamento suicida, e outras, né, áreas que nós trabalhamos de maneira muito. Então, todo esse crescimento, todo esse reflexo da expansão de Balneário foi através, primeiro, de um crescimento interno, né, ativando aqueles sentimentos importantes: pertencimento, amor, conexão, importância, proteção, cuidado, limites, né? E segurança pública nós investimos muito, criamos a maior guarda municipal de Santa Catarina, com inteligência artificial. Nosso ano novo, para ter uma ideia, nós fizemos uma parceria com a Abu Dhabi e o nosso ano novo teve mais de 1 milhão de pessoas e nós tivemos 3 celulares roubados. E desses 3, 2 foram recuperados. Quer dizer, a parte de segurança pública como experiência muito importante também naquele momento. E tudo isso fez com que a cidade pudesse, então, como resultado, como consequência, não como objetivo, ter o metro quadrado mais valorizado do país. E nessa caminhada, normalmente, né, a parte administrativa das nossas prefeituras tem muitas carências, por um lado, tem muitas resistências, eu enfrentei isso também no governo Bolsonaro. Tu tem um modo de fazer as coisas, uma burocracia, uma cultura burocrática que se enraiza na administração pública e ela é super refratária a mudanças. Como é que, então, o prefeito Fabrício lidou para conseguir fazer com que o time que ele herda, porque são a maioria funcionários de carreira, que o time comprasse a ideia de sair por um novo caminho, ir em busca de inovação, ampliar horizontes e chegar no resultado que chegou? Como Muito é que bem, foi convencer a turma de dentro? Porque a turma de fora, eu acho que é até mais fácil. você falou algo muito importante que se chama cultura. Então, toda a gestão, toda a empresa, toda a família, todo o núcleo, ele tem que implementar uma cultura que é a visão. O problema que nós sempre tivemos na história, né, que nações caíram, empresas caem, instituições caem, quando o líder ele quer ser maior que a cultura empregada, ou quer ser maior que a visão. E aí, realmente, nós temos um problema. Então, o grande desafio foi nós implantarmos uma visão, que ela fosse autocolaborativa, que as pessoas pudessem enxergar o ganha-ganha de toda a sociedade e propriamente do serviço público dentro disso. Então, nós fizemos algumas ativações. Dentre elas, nós criamos um programa chamado Abraço ao Servidor. Abraço ao Servidor é um programa de ajuda emocional. Por que abraço? Porque o abraço ele tem uma substância chamada ocitocina, que é o hormônio do amor, do empoderamento. E esse abraço, fizemos abraço às pessoas, combate ao suicídio, abraço ao jovem, à mulher, mas também ao servidor. Aonde aqui nós estruturamos um plano de ajuda emocional e também um plano de aposentadoria, de conhecimento, de capacitação e de aplicação de visão. Isso é importante. E também junto com a sociedade. Aqui, por exemplo, as construtoras, Onyx, elas não sentavam na mesma mesa até antes do nosso governo. Então, quando nós colocamos as construtoras para sentar na mesma mesa, eu disse: olha, eu vou fazer o alargamento da faixa de areia, vocês precisam nos ajudar. Eles criaram um instituto, esse instituto, uma OCIP, e começaram a doar projetos para o município. E eles perceberam algo importante numa metodologia de cultura: quanto mais eu colaboro, mais eu cresço. Quanto mais eu cresço, quanto mais eu colaboro, mais eu cresço, e se eu cresço, eu tenho que devolver isso para a sociedade. Então, eles financiaram projetos importantes e que esses projetos eles deram esse sentimento de pertencimento, essa nova cultura autocolaborativa. Eu posso dizer para vocês de que muito do que nós realizamos foi graças aos valiosos funcionários públicos que nós temos aqui e que eles entenderam a importância e o pertencimento que tem que ser dado de uma cultura. Olha, eu faço parte disso, eu ganho com isso, eu deixo legado com isso, então faz todo sentido eu colaborar para a minha cidade de maneira além daquele, né, da sua condição de fazer. Então essa cultura, essa visão, ela foi determinante quando a gente aplicou ela e mostramos aonde a sociedade em todos os níveis ia ganhar com isso. Eu fico muito satisfeito da gente estar conversando sobre isso,
porque esta é uma área que os gestores têm dificuldade de enxergar, na regra. Porque ou tem o domínio, o controle absoluto da máquina, ou, o que é mais comum, há um grande antagonismo entre quem chega e trazendo novas ideias, novos conceitos, e quem está e que diz assim: aguento este 4 anos, daqui 4 anos eu tenho outro para aguentar. Então aí vai se construindo uma cultura. Poder furar isso, permear isso e poder levar novas ideias, novos conceitos, poder levar essa construção de duas coisas que eu acho importante, tudo que o prefeito Fabrício falou, para você que é gestor hoje, é o fato de ter não apenas o pertencimento, mas ter o comprometimento do fazer. E isso é muito importante. E o prefeito é um craque nisso. Ele conseguiu esses resultados espetaculares, porque além de ter a visão, porque para as coisas acontecerem, alguém tem que ter a visão. Não tem como fugir disso. Ele teve a compreensão de que ou ele montava e fazia todo o time administrativo da prefeitura, burocracia, porque aí tem, para um projeto dessa dimensão, tu deve ter enfrentado no início resistências na questão ambiental, resistência na questão burocrática, resistência na questão fiscal. Conta um pouquinho para a gente como é que foi para quebrar isso e onde é que foi o momento da virada nos teus 8 anos à frente da admirável administração de Balneário Camboriú com o tio co-prefeito. Talvez, Olix, esse é o tema mais importante que você está trazendo, sabe? Dessa discussão para os gestores municipais compreenderem que é a importância da visão, da cultura, porque isso é tudo. E aqui eu só faço cito uma experiência que eu tive em Genebra, certa vez, quando eu fui conhecer a história da virada de chave de Genebra. Genebra é uma cidade, em determinado momento na Idade Média, era uma cidade muito suja, uma cidade decadente, uma cidade que não representava nada do que é hoje, ou nada do que foi, ou nada, né? Era uma cidade que ela estava num ponto de decadência, uma das mais sujas, uma das mais realmente subutilizadas da Europa. Em determinado momento, o que aconteceu? A reforma protestante chega lá. Ela sai de Lutero, que vai para a igreja, mas ela encontra Calvino, que resolve pegar esses pensamentos e ir lá e dizer o seguinte: olha, você quer adorar a Deus? Você tem que fazer seu trabalho com excelência. Isso é uma cultura. Não adianta você ficar ajoelhado aqui e dizendo, você tem que fazer seu trabalho com excelência, isso é adorar a Deus. E serve a Deus no teu dia a dia. Você serve a Deus, na verdade, não naquilo que você tem, mas naquilo que você dá. Você serve a Deus naquilo que você, não naquilo que você informa, mas naquilo que você transmite. Tem que passar por você. E ele ensinava de que você adorava a Deus fazendo o teu trabalho de excelência. E aí você começa a entender pequenas coisas que são grandiosas. Por exemplo, por que lá tem o melhor chocolate se o cacau não é lá? Por que lá tem os melhores relógios? Porque é uma cultura de excelência. Por que a educação, lá no ensino, a educação infantil, onde se investe a maior parte do recurso é na educação, na geração da formação de crenças, que é naquela idade, justamente entre a idade da infância até os 12 anos, onde a criança ela começa a formatar a sua identidade. Por que se investe tanto nesse momento? Então ele começou a dizer o seguinte: olha, nós precisamos implementar uma visão. E hoje, mais de 35 instituições mundiais estão lá. 80% das commodities do mundo são comercializadas lá. Então, porque vem de uma cultura implementada, né, através de uma visão. Eu estou dando exemplo de Calvino, podia dar exemplo de grandes lugares aí, e grandes cidades aí que são grandes exemplos, mas esse é o grande desafio. Você dizer o seguinte: olha, em determinado momento eu falei para a sociedade, eu reuni todos, o pessoal do CDL, o pessoal da indústria, o pessoal do comércio, o pessoal do varejo, em plena pandemia, e disse assim: olha, ninguém sabe o que fazer, porque está cheio de professor de Deus dizendo que tem que fechar a cidade, é absurdo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ninguém sabe. Agora tem uma coisa que a gente não vai deixar de saber: quem nós somos. Então nós vamos botar aqui junto a característica da identidade de Balneário Camboriú. Ora, se nós temos uma característica, uma identidade definida, é uma cidade saudável, uma cidade próspera, uma cidade que dá excelência, uma cidade amada, uma cidade honrada, todas as nossas ações, quanto prefeito e equipe e sociedade, tem que responder
a identidade que nós queremos aplicar. Porque se nós não respondemos uma identidade que nós queremos aplicar, ora, então nós estamos indo para qualquer lugar. Por isso que nós vemos, às vezes, cidades fazendo eventos e ações que você olha aquilo, você não. Cara, mas o que tem a ver com a identidade da cidade? Ou pior, governantes que não impõem identidade alguma, cultura alguma. Só ficam resolvendo barulho, resolvendo problemas, mas não impõem uma linha de pensamento para que as pessoas possam seguir. A Mas minha casa. para tu chegar onde tu chegou, primeiro tu tinha que enxergar isso. E depois tu tinha que iniciar, porque se tu não inicia, não chega nunca. Eu acho que esse é um outro lado de quem vai ser gestor. Isso tem que estar muito presente. A ousadia e a inovação, elas começam no primeiro dia, isso não é uma redundância. É quando tu começa a fazer. E se tu acredita e tu conseguiu fazer o teu time acreditar, tu conseguiu fazer as lideranças da comunidade acreditar, então passou a haver um propósito, o resto era processo. Exato, o resto é processo. Exatamente isso. Eu vou dar aqui um exemplo algo que aconteceu muito forte comigo, que eu vou te dar um exemplo aqui, que, por exemplo, fez implementar a cultura do programa Abraço, que é o programa de combate ao suicídio e combate. Eu estava num momento da minha vida muito complicado, em que eu havia perdido meu irmão naquela semana, e teve uma morte súbita, e eu recém tinha inaugurado o programa Abraço, que é um programa que, então, por que Balneário Camboriú tinha altos índices de suicídio? Nós fizemos pesquisas e fomos entender o porquê as pessoas se conectavam por momentos. Momentos geram alegria, vão numa balada, vão numa igreja, vão no ferino, mas a felicidade tem que ter conexão humana. Como é uma cidade que as pessoas vêm de fora, com núcleo familiar pequeno, elas viviam muito entre elas mesmas e não tinha essa conexão mais de pele, mais intensa. E o ser humano nunca foi feito para estar sozinho, ele tem que ter conexão humana para se sentir pertencido. Ponto. E eu passava naquela semana por um grande problema, mas eu tinha inaugurado o programa Abraço, que atendia as pessoas 24 horas, quando alguém fazia uma denúncia, quando um vizinho falava, essa pessoa vai fazer isso, quando alguém ligava pedindo ajuda. Então nós começamos a criar essa conexão com as pessoas. E nessa semana, Onyx, eu estava passando por uma grande dificuldade. Eu havia perdido o meu irmão de morte súbita, um ataque fulminante do coração, e também havia enfrentado uma decisão judicial no meu governo, oriunda do governo passado, da gestão passada, em que todos os meus colaboradores, meu staff principal teve que ser demitido. Então eu fiquei sem colaborador, estava enfrentando uma crise pessoal, como lidar com os meus pais, com a minha família, com tudo, comigo mesmo. E naquele momento, naquela semana, me liga o recém-inaugurado programa Abraço, a minha secretária de inclusão. E ela diz o seguinte, Fabrício, ligou aqui um vizinho dizendo que tem uma mulher que vai se jogar da sacada. E, Onyx, era muito frequente isso. As pessoas subiam nos prédios mais altos aqui e se jogavam lá de cima. O suicídio é algo realmente assustador que estava acontecendo. E não só aqui, em vários lugares. E quando ela ligou para mim, ela disse assim, olha, quem sabe se você ligar para essa mulher, que ela não está, ela está lá na sacada, mas ela está com o telefone na mão. Se nós arrombarmos a porta, ela pode se jogar. Agora, se ela ainda está atendendo o telefone, porque a gente consegue falar com ela. E quem sabe, se você ligar, ela se sinta valorizada que o prefeito da cidade está ligando. E ela possa atender a tua ligação. Eu disse, olha, eu até vou ligar, mas eu vou dizer o quê? Eu tô passando por um maior enfrentamento da minha vida. Estou me sentindo um nada. Estou questionando as minhas decisões. Nem sabia se eu devia estar como prefeito. Nem sabia se eu tomei as minhas decisões corretas. Estou aqui com a minha família e comigo mesmo, mas ok, eu vou ligar. Falei que ia ligar, é ligar. Enfim, resolvi ligar. E quando liguei, Onyx, ela demorou para acreditar que era a voz do prefeito, depois ela reconheceu minha voz, ela falou, o que você quer? Eu disse para ela, olha, eu estou passando por uma situação a mais grave da minha vida. Eu não sei o que fazer, eu estou achando que eu fiz um erro me tornar prefeito dessa cidade, porque eu não estou dando conta. Eu estou achando que eu fiz né, tô aqui em débito comigo, com a minha família, agora não consigo cuidar nem da minha família, nem de mim mesmo, como é que eu vou cuidar dessa cidade? E eu recebi uma ligação dizendo que você está para ser julgado dessa sacada. E eu imaginei que se eu conseguisse te convencer para você não fazer isso, eu possa me sentir mais valioso.
eu preciso que você me ajude. Por favor, me ajude e não faça isso para mim me sentir melhor, para me sentir que eu estou fazendo algo mais útil. E ela pegou e disse, então vem aqui. E eu fui com toda a equipe lá. Onyx, essa mulher, ela ficou, do recém-inaugurado programa Abraço, ela ficou mais de 7 meses como voluntária, ensinando as pessoas a dar a volta por cima quando o pensamento suicida. E o que eu aprendi com isso? Quando isso aconteceu, gerou em mim algo que eu não conhecia. Cara, mesmo eu mal, mesmo eu ruim, mesmo eu desacreditado da vida, eu posso ajudar alguém, eu posso me sentir melhor. E o programa Abraço reativou o meu sentido de ser um governante, que são as vidas. Depois daquilo ali, eu expandi o programa, abri um lugar lindo, que se lá tem mais de 120 oficinas, lá as pessoas aprendem inglês, francês, alemão gratuitamente, entram no mercado de trabalho, há programas de proteção, de combate ao suicídio, ao abuso contra a criança, ao abuso contra o idoso, há um programa de reestruturação no mercado de trabalho, de teste comportamental para saber exatamente a aptidão natural das pessoas, mas tudo isso nasceu de um experimento em que eu não só eu, muitas pessoas que foram salvas do programa Abraço, criou a Casa do Voluntário, pessoas que quiseram, que foram ressignificadas, agora, peraí, tem todo o sentido eu ajudar alguém, porque isso vai fortalecer as minhas crenças, eu vou me sentir melhor. Nós abrimos um programa do voluntariado, eram fila de pessoas que eram atendidas e que se sentiam agora na obrigação de externar isso e trazer outras pessoas. Isso criou uma cultura, um pensamento, a cultura do abraço em Balneário, que projetou a gente a ganhar depois, como principal secretaria de governo de bem-estar social do Brasil, prêmios fora do Brasil, como o melhor programa de reestruturação mental baseado numa cultura. Espera aí, se eu sou ressignificado, se eu sou estruturado, eu vou ajudar a estruturar outra pessoa, porque isso vai me fazer bem. Então, a experiência que eu tive de poder, na hora que eu estava no chão, que eu estava querendo largar tudo, que eu estava realmente achando que eu não era um nada, de eu conseguir, mesmo me sentindo incapacitado, implementar algo no coração daquela mulher, eu falei, cara, eu tenho um poder aqui que eu não estava usando. E nós juntos temos um poder que nós não estamos usando, que é mesmo mal, mesmo em tempos de dificuldades, a gente conseguir. Então, essa cultura do abraço é um exemplo de outras ações que nós fizemos aqui, que deu à cidade essa visibilidade. Eu nunca trabalhei para que o metro quadrado fosse mais caro, mas eu trabalhei para que realmente fosse uma cidade próspera no sentido realmente sistêmico, né, das pessoas se sentir protegidas e felizes onde estão. Então é um pouco aqui da história como se formatou essa cultura. Como foi, né? Deixa eu voltar um pouquinho para tu entender a pergunta. Tu sabe que na Serra Gaúcha nós temos uma experiência fantástica com aquelas 2 cidades, né? Gramado e Canela. Gramado e Canela. E um dos instrumentos que foi usado lá foi uma agência de desenvolvimento, isso há mais de 20 anos atrás. E tal. E uma das cidades, ela não se via como uma cidade turística, se via como uma cidade industrial. E teve que fazer um trabalho gigantesco para fazer, então, vou usar o termo que tu utilizou, a ressignificação de como a cidade se enxergava. As pessoas enxergavam a sua cidade, né, enxergavam o seu presente e o seu futuro. Então, hoje, essas 2 cidades recebem juntas aí mais de 6 milhões de visitantes ao ano, né? E uma tem 50 mil habitantes, a outra tem 35, 40. Então, é algo espetacular, né? Mas eu não quero falar delas. Eu quero falar que teve um momento onde teve que haver exatamente o que foi feito em Balneário Camboriú, ou seja, as pessoas tiveram que entender que havia um novo caminho, uma nova visão, um novo processo, né? Um novo propósito e chegar num ponto mais elevado. Mas aí é que eu quero perguntar, como que tu lidou com quem estava, vamos dizer assim, economicamente ativo sem ser o mercado imobiliário e como que lidou com a questão educacional? Por que eu falo isso? Porque os municípios têm a responsabilidade da educação infantil e têm a responsabilidade da educação infantil e da educação básica, né? Então a pergunta é,
Normalmente nas escolas, nós temos, né, no Brasil inteiro, né, uma prevalência de uma visão política ideológica que é exatamente contrária a tudo isso que a gente falou aqui, né? Isso existia em Balneário Camboriú, ou Balneário Camboriú era das raras cidades que não era submetido a uma prevalência de uma linha ideológica na educação? Tanto que, né, educação é pai e mãe, né? A escola é para ensinar, né? Então, é a pergunta que eu faço. Como foi lidar com os agentes econômicos, né, para eles compreenderem esse processo todo, né? E que tempo levou para eles poderem compreender que aquele era um bom caminho? E como foi lidar com as escolas do município, né? E com o corpo de professores, porque eles preparam os jovens que vão dar sequência nesse caminho, né, que vocês começaram a construir depois da pandemia. E é Bom, uma coisa nova, tem 5 anos. sim, você falou uma coisa muito interessante aí, porque essas mudanças culturais que houveram, e geralmente, principalmente países da Europa, aí você, cidades da Europa, você pode ver isso, né? Como o crescimento do progressismo tem muitas vezes passado por cima pela genética cultural histórica que é tão importante para Exatamente, prevalecer. exatamente. Eu sempre falo algo importante, que ser conservador não é você ser retrógrado e você ser antiquado, mas é você entender que mesmo em tempo de mudanças, princípios não mudam. Isso. E esses princípios, eles realmente têm que ser inegociáveis. E um deles é você é, é, proteger a identidade de uma criança, certo? A identidade, entendendo de que o Estado ele não tem o direito nessa interferência. O Estado ele tem tem o direito do fortalecimento, não de criar nisso uma palavra chamada dúvida, que quando a palavra chamada, essa semente chamada dúvida entra na identidade de alguém, isso aí é destrutivo. Por isso que nós vemos aí vários exemplos em vários países aí, em que a educação, na verdade, ela é invadida, né? A identidade da criança é invadida pelo Estado, que tem um único objetivo, doutrinar e simplesmente colocar ali como um soldado das narrativas, especialmente comunistas e socialistas, e por isso que é muito importante as pessoas terem essa experiência com o crescimento, com crescimento. Então, quando uma cidade prova de que tem condições de você crescer, aqui nós tínhamos o turismo, nós copiamos muito, sim, o exemplo de Gramado e Canela, uma cidade que tem lá o turismo temático que vira o ano inteiro. Balneário Camboriú saiu da sazonalidade do verão e entrou quando nós trouxemos parques e parques e parques e parques. Eu fundei uma empresa chamada BC Investimentos, uma autarquia de economia mista que tenha mais essa pegada mais acelerada com fazer a equação com o ramo privado, e nós conseguimos trazer grandes parceiros para cá. E na educação, tanto é que agora, só voltando aqui, foi lançado o maior prédio residencial do mundo, em Balneário Camboriú. Faz 2 dias foi lançado o maior prédio residencial do mundo. Esse é o símbolo de crescimento e de prosperidade, que nós, como governante, temos que bater no peito e dizer o seguinte: olha, prosperidade não é pecado. Nós não temos que tratar o empreendedor como predador. Ele pode caminhar e deve caminhar, sim, ao lado do desenvolvimento da cidade, porque se ele colaborar, todo mundo cresce. Então, os governantes têm que assumir esse papel também de gerar cultura. E na educação também não é diferente, porque a educação, na verdade, ela é o grande espaço da evolução da sociedade, né? Aqui, por exemplo, então nós começamos a zerar as filas de espera de vaga de creche. Mas como é que eu vou fazer para zerar a fila de vaga de creche, sendo que o orçamento tem toda aquela limitação? O Balneário cresce muito, as pessoas querem vir para cá e não dá para fazer distinção econômica de quem tem condições, não, tem que atender a todos. Nós começamos a trazer iniciativa privada para perto. Então, eu comecei a comprar voucher na iniciativa privada. Comecei a economizar recurso, comprar voucher, manter a saúde do nosso funcionário financeira, da aposentadoria e da saúde do nosso funcionário, das conquistas, que o profissional aqui de educação, ele tem que ser bem pago, e ele é bem pago, para que ele possa entender também que ele faz parte desse crescimento, dessa prosperidade. Então, aqui nós fizemos vários programas de capacitação. O Shelby, eu não sei se você conhece, o Shelby é um grande pensante e é um homem que ele pensa
de maneira muito racional na parte legal. Ele fez importantes capacitações num programa chamado Infância Protegida, aqui em tratando como é que você resguarda os direitos da criança e adolescente baseado no Estatuto da Criança e Adolescente. Não desconfigurando ele por razões ideológicas, mas você muitas vezes capacitando, dizendo aos professores de que os direitos da criança são esses, e nós temos que preservar esses direitos, preservar essa proteção emocional. E por isso que aqui tem esse... E aí, diga de passagem, os nossos professores aqui são muito bons, e eles são muito... eles também precisam provar do crescimento da cidade, sentir parte disso, logo eles não vão ficar externando uma filosofia falida que não deu lugar certo em lugar nenhum, né? Que ela só retroalimenta das narrativas e da pobreza na distribuição dessa pobreza equitativa, né? Churchill disse uma frase muito bem dita, que eu não vou me lembrar inteiramente, mas um dos defeitos inerentes do capitalismo é a distribuição desigual das suas benesses. E uma das virtudes do socialismo é a distribuição equitativa das suas desgraças, né? A frase é excelente. Meu Então, mais ou querido menos isso. amigo prefeito Fabrício Oliveira, é com muito pesado que terminou o nosso tempo, né? Eu acho que quem está nos assistindo vai nos escrever aqui pedindo para o senhor voltar, e com certeza nós vamos ter outros papos, né? Porque essa experiência que Balneário Camboriú viveu nos seus 8 anos como gestor municipal, ela é uma experiência para ser muito estudada, para ser compreendida, porque ela é muito ampla, ela passa desde uma concepção, de uma percepção, de uma visão, e a busca de implementar isso, transformar numa realidade e ter o resultado que vocês alcançaram agora, há 2 dias atrás, com o lançamento, né, do maior prédio residencial, né, do Brasil. Do Então, mundo. do mundo. Então, veja aí, é uma coisa espetacular, né? Então, muitas frases, muitas dicas foram dadas aqui por esse extraordinário gestor, que é o Fabrício Oliveira, e eu te agradeço. Muita gente deve ter ficado fascinado com a visão que tu trouxe para todos nós, e aqui fica a tua despedidas aí dos nossos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, secretários, e, por favor, prefeito Fábio, diga, eu volto daqui a um tempinho aí, a gente está de volta. Obrigado, viu? Eu quero aqui te agradecer e quero aqui deixar um recado para todos os gestores. Deixa eu te falar algo que eu compreendi, algo muito poderoso na minha vida. Você não ocupa uma vaga institucional, você não é meramente um gestor, mas a hora que você se posiciona como um líder que constrói destino, que indica destino e que atribui características de uma identidade onde você governa, você verdadeiramente completa e faz o ofício para qual você está aí, que é realmente fazer com que o Brasil possa ser um país melhor, e cabe a você no seu município fazer isso. Por isso, Onyx, parabéns pelo teu trabalho, cara, parabéns pela tua visão, parabéns aí, você mesmo fora do Brasil, você continua aqui inspirando a gente, né? Cuidando da gente de uma certa forma, e eu te agradeço por isso. Estou à disposição. Uma honra poder estar com você fazendo esse debate tão valoroso com os nossos gestores e com os nossos municípios do nosso país. Bom, você viu, né? É um craque. Em breve ele vai estar de volta com a gente. Fique com a gente toda terça, toda quinta. Desafio de gestão. Vida ser melhor na sua cidade. Um grande abraço a todos. Abraço.